Tenho um filho que mora longe, que mora no Mato Grosso com meus netos, então eu falo com eles no Messenger quase todo dia. Eu acho maravilhoso. E mais outra. O que a senhora acha da nova geração de escritores gaúchos? Nova, bem jovenzinhos, não sei, mas tem escritores gaúchos maravilhosos, jovens, que vários deles estão sendo editados, inclusive, pela Record do Rio, que é a minha editora, como a Marta Medeiros, o Tabajara Ruas, mais 2 ou 3 ou 4. A literatura gaúcha está fervendo e está sendo nacionalmente conhecida, e não só, Letícia Wierchowski, por exemplo, e não só como literatura gauchesca. Isso me alegra, para sair um pouco do rótulo, né? Que lá todo mundo anda de bota e bombacha e diz eu sou do Alegrete. Então, isso me alegra muito. Eu sou por somar, não por dividir. Né? Obrigada. E como é que está indo sua obra no exterior? Eu tenho alguns livros traduzidos no exterior, nunca venderam muito. A maioria dos escritores brasileiros vende muito pouco no exterior, porque infelizmente o exterior quer da nossa literatura o exótico, e a minha literatura não é exótica. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Agora, o Perdas está saindo em vários países, já saiu em Portugal, na Espanha, na França, vai sair na Itália, na Alemanha, na Finlândia, na Suécia. Bom, está realmente assim em vários lugares do mundo. Isso é uma experiência nova para mim. Não sei. E o bom é que então isso está chamando também para os romances, assim como no Brasil. Com o sucesso do Perdas e do Pensar, as pessoas estão lendo muito mais os meus romances. Então isso é uma coisa legal também, né? Por favor, como é que você chama? Meu nome é Juliana e eu vi uma entrevista sua, acho que no Sem Censura, que você coloca que a vida tem um valor se 3 coisas forem valorizadas. Me corrija se eu estiver errada, se não foi o que eu entendi. Apreciar o belo, valorizar os afetos e perguntar por que eu estou nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui. Se foi isso, eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Sim, eu tenho a impressão que a gente não pode viver só assim para trabalhar, pagar conta e na superfície, né? Parar para pensar é muito gostoso e muito, muito bom, né? A gente tem um pouco de preconceito, assim, parar para pensar, nem pensar, né? Se eu paro para pensar, desmonto. Eu acho que não. Acho que você não precisa parar para pensar coisa ruim, mas pensar no valor da vida, no valor dos afetos, o que eu quero da minha vida, né? De vez em quando, sentar na cama de manhã e pensar, como é que está a minha vida? Está boa, está ruim? O que está ruim posso mudar? Devo ficar assim por resignação, por covardia, porque realmente não tenho saída, às vezes a gente não tem. Então, eu acho que valorizar-se mais, gostar mais de si, né? Pensar em crescer mais como ser humano, não só viver na superfície, porque a vida cotidiana pode ser muito chata. Mas você pode, qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer condição social, pode apreciar que seja um bonito pôr do sol, né? Mas para isso você precisa estar aberto. Obrigada. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Wellen. Lia, infelizmente eu te conheci não tem muito tempo, e eu me lembro quando foi que você deu uma entrevista para Marília Gabriela, e você encerrou, eu não peguei toda, né? E as pessoas sempre encerram com uma frase, que gostam, um pensamento. Uhum. E você encerrou dizendo que a solidão é um caminho vasto demais, onde a gente não deve atravessar a sós. A solidão é um campo muito vasto, que não se deve atravessar a sós. É de um livro chamado Secreta Mirada, que está saindo agora, a nova edição pela Record, daqui a uns 15 dias, eu acho. É isso, eu não entendi muito bem como é que isso é possível, se é possível isso. Claro que a primeira é literatura, né? Fiz uma frase bonita, que até eu me lembro de cor. Segunda, eu acho que é verdade, né? Eu acho que você deve aprender a curtir a solidão para poder se relacionar bem consigo e com os outros. Uma solidão não é isolamento, são coisas diferentes. Solidão é aquele momento, aquela fase de parar para pensar, para revisar a sua vida, um momento para ficar quieto, para curtir até mesmo uma coisa boa. Nós confundimos muito solidão com coisa negativa. Né? E que na verdade, a vida partilhada com uma pessoa legal, seja um amor, seja um amigo, seja uma pessoa da família, mas no momento eu estava me referindo ao amor.
A vida dividida com uma pessoa que vale a pena é uma vida enriquecida. É quando você divide e aumenta e enriquece. Eu acho que é um pouco por aí. Obrigada. Mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rosângela. E como eu pretenderia escrever uma monografia sobre o ponto cego, eu tenho uma dúvida muito grande que precisaria de sua resposta. Sobre a criação do menino sem nome. Quando você criou esse personagem, você se estudou Freud ou não tem nada a ver? Não. Se eu começasse a estudar, eu ficava paralisada como ficcionista, né? Não dá. Não há, porque se fosse assim, os psicanalistas seriam os maiores romancistas. Não. Se você for ler meus romances anteriores, você vai ver que todos eles têm muito a ver com coisas psicológicas, inconscientes. Eu sou muito chamada para falar para grupos de psicanalistas e psicólogos. Não, eu tenho de psicologia e psicanálise a informação normal de quem de vez em quando lê um livro. Não. Porque se eu fosse estudar, aí a parte da minha fantasia, da minha arte, ficaria paralisada, não tem nada a ver. Mas todos os meus romances têm. Eu me lembro que muitas vezes sou chamado para falar com psicanalistas que eles mesmos acham graça, porque dizem assim, a teoria está toda ali posta na prática, mas você não tem informação. Não tenho. Não, é a intuição. Freud já dizia, né, que o artista cria com a sua intuição casos e personagens e coisas assim que ele, sendo Freud, levava dezenas de anos para estudar. É porque dentro desses personagens tem muitas teorias, né, tem. Freud, todas elas, desde o princípio. Em todos os meus livros é assim, mas isso é pura intuição. Então tá bom. Obrigada. Boa noite, como você chama? Boa noite, Romero. Tenho observado que você procura quebrar paradigmas e ter uma visão crítica sobre o mundo. Isso é fruto da sua infância ou nasceu a partir de um determinado momento da sua vida? Eu acho que eu sempre fui uma criança, de uma infância muito bonita, muito protegida, muito feliz, muito cheia de sonho, etc. Mas eu sempre fui uma criança muito observadora, com uma fantasia louquíssima, que me dava muito medo e muito encantamento ao mesmo tempo, né? Quebrar paradigma, eu sempre fui uma criança rebelde, mas umas rebeldias bobas. Eu queria saber por que eu tinha que dormir às 7 da noite, por que eu não podia às 8, por que eu não podia dormir à meia-noite, bobajadas assim. Eu acho que eu sou, no fundo, aquilo que eu sempre fui desde criança. Eu sempre quis entender o significado do mundo, sempre quis entender as pessoas, sempre fui fascinada por esse tipo de coisa. Só. Teoria zero, não tem nenhuma teoria atrás. Lê mais um parágrafo para a gente encerrar. O Silêncio dos Amantes. Eu roubei o título do livro futuro para este poema, que é um poema antigo, ele tinha outro título. Ele escolhe as coisas, ele é muito romântico, esse menino aí, né? Como fontes que de noite, brandamente, boca a boca trocam seus segredos d'água, tocam-se os amantes no afago da lúcida paixão secreta dessas águas. Assim, bocas sequiosas, os que estão separados deixam que brotem, fundam-se e retornem os seus recados de amor, como num lago. Você é romântico mesmo. Obrigado, Lívia.